oração. Então, eu quero dizer para vocês, se tiver alguém que precisa de uma força, precisa de uma campanha na casa, de oração, precisa de uma visita, fala com a gente. Eu quero pedir para a igreja. Essa obra não é minha e do pastor. Essa obra é nossa, é de todos. Então, nos ajude a orar. Orar pelo Rafael, pelo irmão que retornou, pelo Ilha, que não pôde vir hoje, né? O jovem lá atrás também, a Milena, que precisa de muita oração. Nos ajude em oração, amém? Continue orando pela igreja, continue orando pelas pessoas que estão. Aleluia! É difícil dar o primeiro passo, uma pessoa que não conhece o Jesus. Difícil. A gente deu o nosso primeiro passo, a gente sabe. O inimigo se atravessava na frente de tudo quanto é jeito. Mas a gente não esperava por isso, porque Deus já tinha usado alguém para falar, olha, vai ser assim, 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 então se prepare. Não é fácil, o inimigo ele não quer que a gente venha, saia das unhas dele e venha para a casa do Senhor. Não quer que a gente vira para o lado de Deus, para o lado de Jesus. Quer que a gente continue lá fazendo as coisas erradas. Então ele vai fazer tudo para a gente não sair de lá. Então por isso precisa de oração. Então você que está forte, você que está firme, continue orando, continue buscando por essas pessoas. Aleluia! Amém, queridos? Foi difícil para nós. Para hoje nós poder estar aqui, acho que nós não passamos por luta. Tinha dito que nós ia para a igreja de arrasto, mas Deus nos deu vitória. Aleluia! Amém? Essa semana teve o Cacau Testemunho, essa semana teve uma senhora aqui. Ela estava, eu sempre vejo ela por aqui, mas ela nunca veio no culto. E ela sempre com o menininho, conheço o menino dela desde pequeno, mais por aí. Hoje ele tem 18 anos. E ela veio aqui pedir, pastora, pelo amor de Deus, eu preciso de um lugar para o meu filho ficar, um quarto, uma casa, uma família para ele ficar. Porque o meu marido colocou ele para fora. Ela casou de novo e depois de 3 anos o marido colocou o piá para fora. Colocou o piá para fora da casa e não queria mais deixar o piá entrar em casa de jeito nenhum. E ele estava na casa de um amigo e estava triste, e o amigo deu até tal dia para ele ficar lá. Aí eu disse, olha, eu não tenho um quarto aqui para orar, para esse moço morar. Não tem como botar mais alguém aqui dentro. Mas o que eu posso fazer é orar para que eles venham se reconciliar, que Deus venha quebrar esse coração dos dois. Porque se o homem colocou para a rua, então não foi, alguma coisa ele fez. Então eu vou orar para que Deus trabalhe, né? E entre com providência e dê vitória. Aí uns 3 dias depois ela passou aqui e eu perguntei, e aí, dona, quando eu achou um quarto com seu filho, ela disse sim, ele se reconciliou, se perdoaram, está em casa. Aleluia! Eu disse, glória a Deus, que Deus, né? Eu disse ainda para ela, viu como é bom pedir oração. Ela veio pedir um quarto, e a gente orou. A gente tem que ficar na presença de Deus. É importante a oração. Importante orar. Tem alguém que precisando, ore. Ah, pastora, mas é só os pastores que oram. Não, você tem a autoridade de Deus para orar. Se você está bem, se você não está bem, ore, peça perdão para Deus. Se você não está bem, diga a Deus, me ouve, que eu preciso de uma ajuda. Amém? Amém. Pode se colocar de pé, que quem vai ministrar hoje não sou eu. Quem vai ministrar hoje é o pastor. Vai fazer uma palavra nos nossos corações. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu queria perguntar para a irmã se ela quer fazer uma oração. Vou passar para o pastor. Você mesmo. Então eu vou orar, mas você então vocês me preparam para fazer oração na igreja, ler uma palavra, porque membro de branco é só prego. Só os pregos que são membros de banco. Amém? Mas é de plástico, o pastor disse que é de plástico, daí não tem prego. Mas vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Espírito Santo, Deus e Vitória, que nós estamos nessa noite, Pai. Queremos te louvar por cada um dos teus filhos que aqui estão. Muito obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor.
Olha, Aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai, por teu filho nessa noite, abre nossos ouvidos para ouvir a tua palavra e guardar nosso coração. Em nome de Jesus, usa o teu filho, Pai, Usa, em Senhor. nome de Jesus. Amém. Aleluia. E amém. Recebemos o pastor com palmas para Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Abra a sua Bíblia, querido. Carta do apóstolo Paulo, epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 9 e o versículo 10. Louvado seja o nome do Senhor. Colossenses, capítulo 1, versículo 9 ao 10. Epístola Colossenses, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. A sequência dos enses. Amém? Amém. Diz assim: por esta razão, nós também, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Amém. Podeis assentar. Glória a Deus. Glória. O tema hoje será 5 características de uma pessoa, de um indivíduo, de um crente que possui inteligência espiritual. Se fala muito sobre fidelidade, nós cantamos muito sobre fidelidade. Mas será que nós entendemos o que significa a palavra fidelidade? Será que nós conseguimos conceituar em nossa capacidade cognitiva entender o que é ser fiel? Você já se prendeu num banheiro? Já? Você já se trancou num quarto? Então, se você se prende no banheiro, você está trancado dentro do... Se você se tranca num quarto, você está trancado no quarto. No dia que eu casei, eu me tranquei no quarto, no dia do meu casamento. Que quarto? O quarto da fidelidade. Eu me algemei, eu me tranquei, eu me encarcerei. Quando me perguntaram assim, você promete amá-la, respeitá-la e ser fiel na doença e na saúde, na riqueza e na pobreza, na alegria e na tristeza? Eu disse sim. 34 anos eu estou dentro desse quarto. Aleluia. Glória a Deus. Isso é ser fiel. 34 anos que eu casei. E fez 25 anos que eu casei com Jesus. Glória. Que eu me tranquei com Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu casei com Jesus. Glória. Aleluia. 25 anos. Glória, glória, glória. Isso é ser fiel. Aleluia. É você se prender à palavra prometida. Aleluia. A palavra falada. Eu te amo. Você ama? Mostra. Eu vou fazer. Vai fazer? Então faz. Aleluia. Eu vou ficar. Então fica. Aleluia.
Foi o que eu prometi diante de Deus e de um ministro religioso. De ser fiel. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Isso é ser fiel. Então, quando você diz, eu quero ser fiel, você tem que dizer assim, eu tenho que me proferir minha palavra, me trancar no quarto, fechar com a chave e jogar a chave fora. Para nunca mais sair daquela palavra prometida, daquela palavra falada. O irmão hoje se reconciliou, se prenda, se encarcere, Aleluia. feche e joga a chave Glória. fora. Na doença, na saúde, na riqueza, na pobreza, na alegria, na tristeza. Hoje no casamento, quando eu pergunto, é na magreza e na gordeza. É verdade. Tem marido que é fiel até que é magro, depois que engorda, não é magro. É fiel até que é violino, depois que vira violoncelo, nunca mais. Porque o violino é pequeno, fácil de carregar. O violoncelo é grande, e quando toca, Hã? É uma diferença grande. Quando você casa, você leva ela no colo. Depois fica de violoncelo, nega, só com bicho constante. Também não é tanto assim. Não, eu estou fazendo uma hipérbole no boliche. Isso chama-se uma hipérbole, um exagero bíblico. Davi não disse que chorou tanto que o seu leite saiu boiando nas suas lágrimas? Você acredita que isso é verdade? Mas ele falou. Ele falou. Eu chorei tanto que o meu leito, a minha cama saiu boiando nas minhas lágrimas. Está na sua Bíblia. Isso chama-se uma hipérbole bíblica. Amém? Agora nós vamos entrar. Eu quero que você entenda o que é ter inteligência espiritual. A primeira coisa é você entender o que é fidelidade. Tá? Esse foi o primeiro tópico. Então, por isso, irmão, a pessoa que é fiel, ele zela muito pela sua palavra. Ele fala pouco, mas faz tudo o que fala. O infiel fala muito e não fala nada, não faz nada que fala. O fiel fala pouco, mas faz tudo o que fala. O infiel fala muito, mas faz pouco do que fala. Nunca diga, eu vou fazer, se você não vai fazer. Nunca diga, eu vou, se você não vai. Nunca diga, nunca assuma uma responsabilidade que você não vai poder cumprir. Verdade. Isso é a diferença de fidelidade e infidelidade. Amém? Amém. Todo homem que possui inteligência espiritual, em primeiro lugar, ele é governado pelo Espírito Santo. Em segundo lugar, ele vê o que a maioria não vê. Terceiro lugar, ele discerne o que a maioria não discerne. Ele consegue discernir. Todo mundo pensa que é ouro. Ele percebe que é bijuteria. Todo mundo pensa que é de Deus. E ele sabe que é pura aparência. Verdade. Quarto, ele entende o que a maioria não entende. E quinto, ele faz o que a maioria não faz. Essa é a pessoa que tem inteligência espiritual. Quando você tem domínio sobre o Espírito Santo, quando você não é um homem natural, você é um homem espiritual, toda a tua estrutura de pensamento, toda a tua estrutura moral, de desejos e vontades, e toda a tua estrutura emocional é dominada pelo Espírito de Deus. A tua mente, a tua estrutura moral, teus desejos, tua vontade, teus sentimentos, são dominados pelo Espírito Santo. Aleluia. E isso na Bíblia é revelado através de uma palavra, coração. Quando a Bíblia fala de coração, ela está falando do teu pensamento, está falando da tua estrutura moral de desejo e vontade e da tua estrutura emocional.
Quando você tem o coração limpo, é porque você tem uma mente limpa. Você tem uma mente de Cristo. Tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é santo, tudo que é verdadeiro. E nisto, pensar. E nisto, pensar. Paulo diz, tenha a sua mente cativa. Tenha a sua mente encarcerada nas coisas boas. Tenha a mente de Cristo. E a mente é algo tão importante no mundo espiritual, de quem tem inteligência espiritual, que uma das armaduras de Deus é o capacete da salvação. O capacete numa guerra, numa batalha, é para proteger o quê? A cabeça. Por isso que nós temos que ter o capacete da salvação, ou seja, uma mente cativa em Cristo, nas coisas boas de Cristo, para que nós não sejamos levados, enganados, iludibriados, idiotados, alienados por grandes líderes que têm uma aparência que a maioria pensa que é de Deus, mas quem é inteligente espiritual sabe que de Deus não tem nada. Porque não passa pelo crivo da palavra de Deus. E por isso que em Provérbio, Salomão diz, guarde, em Provérbio 4:23, guarde com toda diligência o teu coração. Ou sobre tudo que deves guardar, sobre tudo que deve guardar. Ou seja, a coisa mais importante que se deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque dele procede todas as saídas da vida. E Jesus ratificou isso. Jesus falou que é para nós guardar o nosso coração, porque dele também procede toda saída da vida. E todo mal desígnio procede de onde? Do coração. De onde procede os adultérios? De onde procede os assassinatos? De onde procede todos os males que existem na terra? De fora para dentro ou de dentro para fora? Vou perguntar de novo. De fora para dentro ou de dentro para fora? De dentro para fora. Então, o mal não está externo a nós. O mal está dentro de nós. O que cabe a nós dominá-lo. O que cabe a nós é controlá-lo. O que cabe a nós é colocar ele em rédea curta. É colocar cabresto em nossos desejos e vontades carnais. Porque nós vivemos, irmãos, numa guerra que em todo o tempo o Espírito Santo quer produzir o amor, o Espírito Santo quer produzir o fruto da paz, da alegria, da longanimidade, da benignidade, da bondade, mas a nossa carne também quer semear sementes que venham brotar em nossos corações a imoralidade sexual, venha brotar em nosso coração a libertinagem, que venha brotar em nossos corações as orgias, as idolatrias, feitiçarias, o ódio, a discórdia, o ciúme, as facções, as invejas, a embriaguez e a glutonaria. Então, quem é inteligente espiritual é, primeiramente, dominado, controlado, governado e dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Porque ele é guiado pelo Espírito de Deus e não cumpre as concupiscências da carne. Porque nós não somos chamados para libertinagens, mas sim para vivermos em uma vida de domínio e controle do Espírito Santo. Aleluia! Existe uma guerra dentro de nós. Existe uma batalha dentro de nós. É verdade. E aquele que nós alimentarmos mais será o vencedor. Louvado Se seja alimentarmos o Espírito ganhará essa guerra. Mas se alimentarmos nossa carne, ela vai nos estragar. Porque Deus não se deixa escarnecer. Verdade. Tudo que o homem semear, isto também se fará. O que semeia da carne, corrupção. E o que semeia do Espírito, vida. Esta palavra está presa a um contexto. Que contexto? O capítulo 5 fala dos frutos do Espírito e das obras da carne. E aí entra o capítulo 6, o escritor de Gálatas está dizendo, Deus não se deixa escarnecer.
Do que ele está falando? Ele está falando das sementes. Que sementes? Essas sementes são o quê? Não é aí tudo que o homem semear, a gente pensa que é tudo. Não, ela está presa no contexto. O quê? Semente do Espírito, que são os 9 frutos, e semente da carne, que são as obras da carne. Então, tudo isso, se o homem semear fruto do Espírito, vai colher vida. Se semear obras da carne, vai colher destruição, corrupção. Segundo, o homem que é inteligente espiritual, foi o que eu falei, ele vê o que a maioria não vê. Veja a inteligência de Davi. Davi era um homem que tinha, ou ele é um perfil de um homem espiritual, que tinha discernimento espiritual. Em 1 Samuel, no capítulo 17, todos os homens de Israel estavam vendo a armadura de Golias, o tamanho de Golias, os gritos de Golias, a provocação de Golias, o tomado de pavor, estavam neutralizados. Não sabiam o que fazer. Ninguém tinha coragem de enfrentar Golias. Muitos já achavam, já se viam escravos dos filisteus. Porque Deus quem é que vai vencer esse lado? Nós vamos ter que se entregar e pronto. Porque não tem ninguém. Só que Davi viu o que a maioria não viu. Eles viam problema, eles viam dificuldade. E é isso que faz um homem não ser espiritual. Não conseguir ver, em meio da tempestade, o sol que brilha acima. Ele não consegue ter o espírito da águia. Por que a águia é a rainha das aves? Por que todos os pássaros não se comparam à águia? Porque quando vem uma trovoada, uma tempestade, todos os pássaros procuram se esconder. A águia não. A águia, quando vê uma grande tempestade, ela vai, querido, e pega um voo e vai em direção à tempestade. E atravessa ela e voa por cima da tempestade. Aleluia. Glória, aleluia. O homem espiritual é assim. Ele sabe que a tempestade é passageira. E que o sol da justiça, que é Jesus, brilha sobre essa tempestade. Ele olha para o problema e ele vê o que está por detrás do problema. O Deus que é maior que o seu problema. O Jesus que está no controle de tudo. E se ele permitiu, ele quer ensinar alguma coisa. Porque nenhum mal acontece a alguém sem um propósito. Senão Paulo não teria escrito no capítulo 8, verso 33. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados para o seu propósito. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ah, mas contribui para o bem. Ah, mas contribui para o bem. Mas por que continua acontecendo? Porque você não aprendeu e não tirou a lição. Você ainda está com a síndrome de Sansão. Sansão erra uma vez, quebra a cara, perde a mulher, perde a sua família, perde o seu casamento. Ele vai lá e casa com outra mulher, que não era uma mulher, que era da sua tribo. Comete o mesmo erro, conta do segredo de novo. E aí ele viveu num ciclo vicioso. Nós precisamos quebrar isso, irmão. Aleluia. E aprendermos com os nossos erros. Aprendemos com os nossos erros. Glória. Aleluia. Davi viu o que a maioria não viu. O que Davi viu? Ele viu o problema, viu dificuldades. O que Davi viu? A porta que o levaria ao trono de Israel. Porque Davi era um Zé ninguém. Ele vivia no anonimato. Ele era um rapaz, um jovem, um menino. Só que ele viu a oportunidade de se tornar conhecido, de se tornar notório.
Ele disse, porque ele tinha, antes de enfrentar Golias, ele tinha uma promessa de ser rei. Quando ele olhou para Golias, disse, essa é a porta que vai me levar ao trono. Aleluia. Às vezes você reclama da tua luta, reclama da tua prova. Mas é essa luta, é essa prova que vai pavimentar a estrada que vai te levar à vitória. Eu sei. A estrada que pavimentou José chegar a governador do Egito foi ser vendido como escravo. Nós não entendemos o trabalhar de Deus. É verdade. Nós não entendemos porque os nossos pensamentos não são do Senhor. A Bíblia diz que os vossos pensamentos não são os meus pensamentos, os vossos caminhos não são os meus caminhos. Você pensa do jeito que eu penso do outro. Mas Davi viu o que a maioria não viu. Segundo, o que Davi viu? Uma bênção financeira. Todo mundo tem um problema. Aí Davi ouviu assim, o que o rei prometeu para quem colocar esse bicho aí pro chão? O quê? Aí Davi ouviu, o rei prometeu cobrir essa pessoa de riqueza e isentar toda a sua família de pagar imposto. Não vai mais pagar imposto. Não tem mais IPVA, não tem imposto predial, não tem mais nada. Nunca mais vai pagar imposto na vida. Já vivia uma bênção financeira. Mas todo mundo vendo problema. Dificuldade. Ele viu uma porta para uma bênção sentimental. Ele jovem, na época israelita, claro, que uma coisa que mais queria era casar, porque o israelita casava a mulher com 13 anos, 12 anos, já era prometida. Eles casavam muito jovem, porque morriam muito cedo naquela época. Ele viu uma bênção sentimental. Por quê? Porque todo mundo ouvia os gritos de Golias. Davi ouviu, o rei vai dar a sua filha para quem matar esse homem. Todo mundo ouviu o rujo, os gritos de Golias. E Davi, quê? Vou casar com a filha do rei? Ah, mas eu mato esse miserável. Eu mato, acabo com ele. E ele viu a porta da bênção familiar. Ou seja, toda a sua família seria isenta de impostos. Então, ele viu o que a maioria não viu. Essa é a diferença do homem espiritual e da mulher espiritual. Ele vê o que a maioria não vê. Por isso que às vezes, irmãos, eu fico assim, achando que eu sou de outro planeta, porque eu vejo coisas que muitas pessoas não conseguem ver. Eu consigo enxergar no mundo espiritual coisas que muitas pessoas não conseguem. E não porque eu sou merecedor. É porque eu zelo por fazer a manutenção da vida espiritual. E uma das coisas que não tem outra coisa melhor para afiar a ferramenta espiritual do que a palavra. Conhecimento. Paulo disse, eu zelo, eu oro para que vocês tenham conhecimento de Deus. E tenham inteligência espiritual. Davi discerniu também o que a maioria não discerniu. Discernimento de espírito, irmãos, é um dom do espírito. Já aconteceu assim que você está num local e você vê toda uma igreja aplaudindo, honrando, exaltando uma pessoa que você sabe pelo Espírito que não é aquilo que a igreja está sentindo? De que aquela pessoa está em cima do púlpito enganando todo mundo, mentindo para todo mundo, aparentando ser uma pessoa e na realidade é outra. E para enfeitar, fala muita língua estranha.
que é adorno mesmo. É O verdade. dom é para adornar a igreja, mas externamente. E o que adorna a igreja internamente? Da onde é que procede as obras da carne? De dentro para fora. Da onde que procede os frutos do Espírito? De dentro para fora. Da onde procede os dons? De Deus para o homem. E os frutos do homem para Deus. Está vendo a diferença? E às vezes eu enxergo. Eu vejo. E me dá dó. E pior, se a gente falar, a gente passa por ruim. A gente passa por mal. E não é. É discernimento, coisa que Davi teve. E qual foi o discernimento que Davi teve? Em 1 Samuel 17, 26 diz assim: pois quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos de Deus vivo? Todo mundo vendo as qualidades visíveis de Golias. Sua armadura, sua altura, seu escudo, sua lança. Agora, Davi viu uma coisa que a maioria não viu. O que ele viu? Ele é incircunciso. O que é um incircunciso? É que não tem a circuncisão. Ele não tem pacto com Deus. Ele não tem aliança com Deus. Eu tenho. Eu sou circunciso, ele é incircunciso. Eu tenho pacto com Deus, ele não tem pacto com Deus. Quem é esse que não tem pacto com Deus para querer falar alguma coisa de Deus? Quem é esse que não tem compromisso com Deus, que tem coragem em cima do povo falar de Deus? Vou dar uma pedrada na cabeça dele, vou jogar lá embaixo, com o focinho no chão, para largar a mão de ser hipócrita e afrontar o Deus de Israel. Por isso, querido, nunca afronte a Deus. Nunca brinque com Deus. Porque Golias olhou para Davi, desprezou Davi e disse: eu vou jogar tua carne, vou jogar tua carne para os abutres comer. É? Pelo contrário. Eu é que vou te matar. E eu é que vou jogar tua carne para os bichos comer hoje. Porque hoje tu vai saber uma coisa. O que eu vou saber? Que aqui existe um Deus. Aleluia. Pode demorar as coisas acontecerem. Pode demorar as coisas acontecerem. Mas já acontece. Eu creio. Deus Aleluia. é fiel. Fiel. Aleluia. Porque quando você se prende a Deus, coisa linda isso. Dentro de um quarto e joga a chave fora, Deus faz o mesmo. Aleluia. E o que você prometeu para Ele, e você cumpriu o que Ele prometeu para você, Ele cumpre também. Porque se nós, homens falhos, soubermos ser fiel, quanto mais Deus, que não tem erro e não tem sombra de variação. Ele não tem pacto com Deus. E a quarta coisa, ele entende o que a maioria não entende. Davi, na sua vida, ele mostrou que o homem espiritual entende o que a maioria não entende. E o que Davi entendeu? Quando você estuda a história de Davi, você vê que Davi entendeu que não adianta resistir aos confrontos de Deus. Não adianta querer fugir dos confrontos de Deus. Davi, depois de muito tempo,
ele quebra a sua fidelidade com Deus, ele adultera, ele erra. E aí, querido, acontece algo. Depois dele ter encobrido todo o seu pecado, de tentar esconder todo o seu erro, Davi foi confrontado com Deus. Davi foi colocado contra a parede, ou seja, pegaram Davi e colocaram ele contra a parede. E Deus usou uma ferramenta, um profeta, chamado Natan. Natan convoca uma reunião com o rei. O rei daquela época tinha muito, principalmente os espirituais, tinha muito respeito aos profetas. O profeta chegou numa sala particular com o rei e disse: rei, eu preciso lhe relatar algo. O que foi, Natan? Nós temos 2 homens, um pobre e um rico, na nossa cidade. O rico tinha muitas ovelhas, tem um rebanho muito grande. E ele foi visitar um pobre que só tinha uma ovelha. Só que essa ovelha era ovelha de estimação. Ela dormia na mesma cama com o homem. Ela comia com ele. Ela era o bichinho de estimação dele, a coisa que ele amava. E esse homem, quando vai visitar esse homem pobre, ele pega e manda matar essa ovelhinha para comer. Mas ele tinha tantas outras, ele era rico. Mas ele cismou de pegar uma ovelhinha do pobre. E Davi começou a bufar. De raiva. E ele começou a dizer: digno de morte este homem. 4 vezes ele deve devolver. Pagar 4 vezes o que ele fez a esse homem, e digno de morte este homem. Aí Natan olhou para ele e disse: Davi? É? Aí o dedinho do profeta vai bem na ponta do nariz dele e diz assim: tu és, Senhor. Davi fica branco, não sei se quase desmaiou, só que Davi fez uma coisa, ele era espiritual, ele entendeu, não adianta resistir ao confronto de Deus. Ele foi confrontado. Ele poderia simplesmente mandar matar Natan e ficava por aquele mesmo. Só que Davi sabia que não adianta se esconder de Deus. Aquele que encobre suas transgressões nunca prosperará. Mas o que a confessa e deixa alcança misericórdia. Aleluia! Glória, aleluia! Alcança. E Davi se rende. E aí eu vou terminar aqui, que é o outro tópico. Davi faz o que a maioria das pessoas não faz. Ele se humilha. Ele reconhece. E no capítulo 12 de 2 Samuel, versículo de número 13, ele diz: Natan, pequei contra o Senhor. Eu reconheço que eu sou esse homem, porque eu peguei a mulher de Urias, engravidei ela, fiz tudo essa baianada, desci a casa do orelho maligno, deixei o diabo me moldar, me usar, me instrumentalizar, peguei contra o Senhor. E aí Davi faz, querido, o que a maioria não faz. Reconhece. E para encerrar, querido, eu quero usar a mulher cananeia. Ela tinha um grande problema. A filha horrivelmente endemoniada. Doente, endemoniada. E ela vai até Jesus e começa a clamar. E os discípulos ficaram tão incomodados com o clamor dela, que disseram: Senhor, espera essa menina.
Aí Jesus caminhando diz assim: eu não fui enviado ensinando as ovelhas perdidas da casa de Israel. E não vai embora para a mulher aí. A mulher continua persistindo. Aí ela chega aos pés dele e se prostra. E ela diz: Senhor, socorre-me, minha filha está obviamente demônio. Olha o que Jesus faz. Jesus olha para ela e diz assim: mulher, não é lícito tomar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Jesus chamou ela de cachorro. Sabe por quê? Porque para os judeus, os que não eram judeus eram como cães, eram como cachorros. Para eles não valiam nada. Mas Jesus, para testar a fé da mulher, para ver até onde ela ia, ele diz: não é lícito pegar o pão do filho de Israel e dar para você uma sírio-fenícia, uma canané, uma cachorra, um cão, uma coisa. Vocês não valem nada. Vocês não adoram a Deus, vocês não servem a Deus, vocês não servem Deus de Israel. Só que essa mulher disse: mas, Senhor. Como é que é? Mas o quê? Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus senhores. Aleluia. Sabe o que essa mulher fez? O que a maioria não faz. Ela reconheceu a sua situação. Ela reconheceu o seu erro. Ela reconheceu. Sabe qual é a maior covardia do ser humano? Não é contra outro ser humano. Não, pastor, não. Existe covardia contra outro ser humano? Existe. A maior covardia que existe é contra você mesmo. É verdade. Porque o maior covarde é aquele que foge do seu próprio erro. Que foge da sua própria falha. Que não consegue enfrentar de frente o seu erro. A sua falha, a sua situação, a sua condição de miserável, de pecador, de falho. É verdade. Mas quando aquela mulher disse: mas o quê? Eu sei, Senhor, que eu não sou um adorador de Deus. Eu não mereço sentar na mesa com o Senhor, mas eu me reduzo à posição de um cão. E eu aceito a migalha que o Senhor tem para me dar. Aleluia. Ela fez o que a maioria não faz. E sabe o que Jesus disse para ela? Mulher! Grande é a sua fé. Aleluia. Porque quem não reconhece os seus próprios erros nunca terá uma fé genuína. Porque sem arrependimento não existe fé. Aleluia. Sem confissão não existe fé. Sem você se encarar seus próprios erros. Larga a mão, ser covarde. Eu já falei várias vezes para vocês aqui. Sabe como que eu enfrento meus erros? Sabe como que eu enfrento, que eu vou contra minhas falhas? No espelho. Eu vou no espelho e aponto para mim mesmo e mando eu criar vergonha na cara. Eu falo comigo mesmo: vai criar vergonha na tua cara e vai mudar. Eu encaro meus erros de frente. E não subo em público para dizer que sou superman, super santo, super poderoso. Sou falho que nem você, sou feito do mesmo barro. Mas eu olho para o espelho e digo: você precisa mudar, você precisa criar vergonha nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto. Vai criar vergonha ou não? Deus. Mas a maioria das pessoas que são covardes, que não conseguem enfrentar seus próprios erros, sabe o que faz? Se prende, se encarcera a vida de aparência. Aí vive uma vida farsa. Uma família farsa, um casamento farsa, um amor farsante, uma amizade farsante, um cristianismo farsante. Tudo é fachada. Aí sabe o que acontece? A casa está linda, bonita, adornada, tem bolinha de Natal, tem pisca-pisca, tem a fachada linda. Só que tem uma coisa: a hora que vem a tempestade, filho, não sobra nada, cai tudo.
desaba tudo. Por quê? Porque nunca construiu uma vida sobre o alicerce da sinceridade e da verdade. E as palmas do Senhor. Aleluia, Jesus. É como Naamã, né? Lá no campo das